Olá, queridos seguidores das estrelas, sejam bem-vindos ao canal A Bola de Cristal. Vamos ver como está o astral energético desta semana, do dia 5 ao dia 11 de agosto de 2024. Olha, uma semana bem bacana, bem interessante. Claro, tem alguns desafios, mas vamos lá pontuar para ficarmos atentos, né? Ao que a gente precisa realmente evitar, né, para evitar problemas e o que a gente deve potencializar. Para já a gente começa vindo da lua nova, né, no signo de Leão, muito marcante essa lua nova. Inclusive eu faço a live agora no domingo, né, às 3 da tarde do horário de Brasília, às 8 da noite do horário de Bruxelas. Para quem quiser acompanhar, aguardo vocês lá para dar um olá para mim e vermos quais são as energias mais marcantes dessa lua nova em Leão, que inicia um novo ciclo lunar, né? Então, como vocês devem saber, o signo de Leão é um signo que é regido pelo Sol. O Sol está em Leão e isso torna essa lua nova bastante importante, principalmente no que se refere à autoestima e a valorizarmos nós mesmos, tá? Então, inicia-se esse novo ciclo. Então, são as próximas 4 semanas com essa energia dessa lua nova, com os seus desdobramentos, claro, com a lua crescente, cheia e minguante. Essa semana inteira, né, do dia 5 ao dia 11, estaremos com a lua nova transitando aqui do signo de Leão até o signo de Virgem, Libra e Escorpião. A lua nova vai transitar nesse trechinho aqui do zodíaco, tá? E vamos então olhar depois a cada dia, né? O que essas energias dessa lua nova vão despertar. Lembrando sempre que a lua nova, ela é um momento onde a gente semeia, né? Aonde a gente gera coisas novas, novos movimentos, novos relacionamentos, novos projetos, né? E os projetos devem estar, os projetos de vida, né, muito relacionados a nós. É o momento da gente olhar para a gente, né? Da gente olhar para a gente e ver quais são os nossos projetos pessoais, não só um plano de carreira, família, mas a gente está feliz com a gente, né? Com a gente mesmo. Então, esse é um ponto importante para ser olhado. Mas vamos lá olhar para o céu no geral, tá? A gente tem a aproximação aqui de Vênus e Mercúrio no signo de Virgem, um signo bastante criterioso, portanto, a gente também está com essa energia bem criteriosa, né? E a gente está numa aproximação de Marte e Júpiter no signo de Gêmeos. Já falei bastante a semana passada sobre esse movimento, esse é um movimento que vem crescente, muito favorável à comunicação, à expressão, ao marketing, ao comércio, ao envio de currículos, a todo qualquer tipo de divulgação e de estudo. Por exemplo, se você está fazendo um mestrado, um doutorado, né, fazendo uma tese, escrevendo um livro, enfim, esse é o momento que é para dar aquele gás assim para avançar, né? É um bom momento aí para escrever bastante, para estudar bastante, né? Para avançar nesse sentido, tá? Então, temos então essa energia, né, de Marte com Júpiter em Gêmeos, temos essa energia de Virgem, né? Vênus e Mercúrio em Virgem, bem criteriosa, e temos essa energia de Leão, falando, né, de nós, da autovalorização, da autoestima. E nós temos o início do movimento retrógrado de Mercúrio, ou seja, Mercúrio está aqui, né, no grau 4 aqui de Virgem, e Mercúrio começa a andar para trás. Mercúrio vai voltar para o signo de Leão, e lá no signo de Leão é que no dia 28 de agosto é que Mercúrio volta ao seu movimento direto. Então a gente tem aqui praticamente o mês de agosto todinho, né? é, com essa energia do movimento retrógrado de Mercúrio, né? Então, quando Mercúrio ele está retrógrado, ele dificulta um pouco as questões de comunicação, embora, né? Olha lá, o Mercúrio ele é regente de Gêmeos.
Eu estou falando aqui que essa energia super facilita o avanço. Entretanto, o Mercúrio está retrógrado. E o Mercúrio retrógrado, ele nos leva à reflexão e, principalmente nesses 4 graus de Virgem, né? Nas reflexões criteriosas, ou seja, eu falei em tese, por exemplo, estudos, né? Marketing. Às vezes, rever um plano de marketing, né? Reler o que você está escrevendo, né? Então, até o dia 28, o Mercúrio ele vai estar revendo, né? Vai estar retificando, né? Ajustando questões de escrita, de comunicação, né? Embora aqui tenha uma aceleração de um grande projeto, né? Júpiter fala de coisas grandes, né? Marte fala dessa aceleração de iniciativas, né? De novas iniciativas também, novos projetos, de avançar, mas o Mercúrio ele segura um pouco a onda. Por quê? Porque ele entra nesse estado retrógrado de revisão, né? Então, é bom avançar, é bom a gente tomar iniciativa para novos movimentos, mas vai ter muitos ajustes. Vou dar um pequeno exemplo, como eu já venho dando exemplos, em semanas anteriores. Você quer estudar no exterior. Aí você vai lá, manda currículo, se inscreve numa universidade, né? Enfim, algum plano aí de carreira, ou para trabalhar fora, ou para estudar fora. E aí não aceitam ou pedem para você arrumar o seu currículo, não é? Ou enviar mais algum documento. Então fica nessa questão, olha, manda mais isso, manda mais aquilo, ajusta mais isso, ajusta mais aquilo. Não significa que não vai dar certo. Significa que precisa ajustar, precisa arrumar, precisa aprender muita coisa. A mesma coisa que num plano de marketing, num plano de comércio, né? Precisa rever a sua estratégia, né? Precisa rever o seu jeito de trabalhar, muitas vezes, né? Então, esse Mercúrio, ele está colocando isso em pauta aqui nesse mês de agosto, né? E isso começa aqui agora, né? No dia 5. É, enquanto Mercúrio está em Virgem, vai entrar mais nessa questão mais criteriosa, né? Detalhada. Tem até, é bom porque tem um olho assim com uma lupa na frente e a gente enxerga melhor. Mas quando volta para Leão, também a gente volta para pensar numa questão que eu acho que a Lua Nova traz também, de o que que eu quero com isso, né? O que que eu quero com esse plano de marketing? O que que eu quero com esse curso? O que que eu quero com esse projeto? Para a minha vida, né? Para mim, o que que relativo a mim? Por que estou interessado, interessada nisto, neste tema, nesta vaga, né, de trabalho? Às vezes, a gente tem que se questionar, a gente está querendo isso só por status, porque achou que era bonito, né, sei lá, estudar fora do Brasil, mas de repente não é isso que você quer da sua vida. Você está fazendo isso pela motivação errada, né? Então, o leão, ele está fazendo a gente olhar para nós mesmos, né? Olhar até inclusive para o nosso ego, para a nossa vaidade, né? A gente está fazendo isso por vaidade, né? Por um egocentrismo, ou estamos fazendo isso por uma satisfação pessoal? Às vezes você vai querer estudar fora, por exemplo, né? Por vaidade só para dizer, ah, estudei fora do Brasil, né? Mas e se realmente for por um prazer, né? Porque você realmente gosta daquilo, entende? Tem uma diferença aí. Eu vou trabalhar naquela empresa que tem um nome só por vaidade, né? Ou eu tenho afinidade com aquela empresa, né? Por que que eu não vou trabalhar com uma coisa que realmente me dê prazer, né? Porque o leão fala também de prazer. Bom, então, assim, já deu para entender o tom, né? O tom da energia do astral, né? Que tá tocando aí para esse mês e para essa próxima semana aqui, né? Então, vamos lá ver o dia a dia, né? Como é que tá essa energia? Na segunda-feira, então, a lua nova em Leão, né? Já estamos aqui. A Lua seguindo em frente, a Lua já está próxima aqui de Vênus, né? Então, uma energia feminina também bastante forte. Acho que é um momento bastante importante, principalmente para as mulheres, mas para todos, pensando afetivamente, né? Como é que a gente está
emocionalmente, afetivamente, né? Até porque a Lua faz um tensionamento aqui com Urano e Vênus está saindo de uma tensão aqui com Urano também. Então, aqui tem um questionamento também afetivo e também de questões financeiras, tá? Então, aqui que realmente eu dou valor. Então, isso está muito em pauta, né? Vênus está no grau zero ainda de Virgem, tá colocando realmente a gente num momento assim de escolha, sabe? E de desapego, como eu já disse a semana passada, né? Com essa tensão com Urano. Então, tem uma dificuldade aqui de desapegar. E os critérios, às vezes, não podem ser mesquinhos, mas tem que ser critérios que realmente, como eu disse, façam jus, façam valor ao nosso bem-estar emocional, né? Vamos dizer assim. Então, estamos aqui numa segunda-feira aqui com uma energia aí bem pontual aí, bem importante nessa questão afetiva emocional, tá? Então, em Mercúrio, então, começa a ficar retrógrado, e então nós temos esse movimento, né, de gerar algo novo, mas ao mesmo tempo tem uma reflexão, tem vários ajustes, a gente está com uma energia de avançar para frente, mas ao mesmo tempo nós temos que ter certo critério, precisamos olhar para nós mesmos, cuidado com a vaidade, cuidado com o ego. Então, o resumo da ópera é isso, certo? Então, vamos avançar aqui mais um dia. No dia 6, terça-feira, a Lua avança, ingressa aqui no signo de Virgem, ainda na segunda-feira, às 18 horas e 17 minutos do horário de Brasília. Então, vejam que ainda na segunda-feira à noite, esse Vênus com Mercúrio é, são ativados, né? Até voltar, né? A Lua avança aqui, né? E ativa essa conjunção aqui de Vênus com Mercúrio, que inclusive estará exata na quinta-feira, tá? Então, na segunda-feira, além da questão afetiva, a Lua também ativa Mercúrio, que fala dessa questão do critério e da comunicação. Pode ser que muitas pessoas nessa semana vão ter conversas aí a respeito de relacionamento ou questões financeiras, de pontuar um pouco mais, né? Detalhar um pouco mais o direcionamento. Então, tá em pauta isso aqui. Então, vamos lá. Terça-feira, né, dia 6, a Lua já avançou no signo de Virgem, já ativou essa conjunção mais criteriosa, né? Então, isso que a gente sempre tem que ver, a luz e a sombra aqui do signo de Virgem, né? Aqui a gente pode estar mais criterioso, né? Pontuar um pouco mais as coisas, o que é bom, mas tem que tomar cuidado com o lado mais sombrio, que é ser mais mesquinho, criticar por criticar, reclamar por reclamar, né? Então, atenção aí. Afinal, a Lua também ainda está ativando esse Mercúrio, tá? Ou seja, da comunicação, da crítica, né? De ficar pontuando as coisas, ou de ficar resmungando também, depende, né? E a Lua tensiona Marte, né? Então, aqui numa tensão com Marte, sim, ativa ainda mais esse lado sombrio, resmungão e briguento, né? Se a gente for para a sombra aqui dessa vibração aqui. Para a gente levar essa vibração, que é uma vibração, é um aspecto difícil, né? Para a gente elevar isso aqui, realmente a gente tem que ser criterioso e muito pontual e muito preciso no que a gente está colocando, né? Às vezes a gente precisa colocar isso numa entrevista de emprego, numa conversa mais séria, né? A gente precisa pontuar, olha, tem um defeito aqui, tem uma dificuldade ali. Então, imagina que você tem um feedback de um currículo, olha, teu currículo está falho aqui, você precisa desenvolver mais esse lado. Nem sempre é fácil ouvir uma crítica, digamos que construtiva, mas que fere, às vezes, o ego, né? A nossa vaidade, né? Às vezes a gente se esforçou tanto, se dedicou tanto e não conseguiu chegar lá, né? Não ganhou a medalha de ouro, né? Ou mesmo não foi classificado para conseguir entrar nas Olimpíadas, entende o que eu estou falando? Então, assim, se você fez, você preparou o currículo, você se apresentou, você cortou o cabelo, foi lá na sua entrevista, né? E aí olham para o seu currículo, olha, e vão pontuar uma crítica ali que, né, é difícil de ouvir. Então,
eu estou dando um exemplo como uma entrevista, mas isso pode ser em casa, pode ser num relacionamento, né? Pode ser em diversas situações, né? É, mas para um outro lado, por um outro lado, o Sol, ele está num aspecto muito positivo com Júpiter, vejam, na terça e na quarta. Exato, um aspecto exato aqui, quarta-feira de Sol com Júpiter. Gente, isso aqui é super bom. Então, se por um lado a gente recebe uma crítica que pode doer no ego, né? Por outro, o Sol está favorável aqui com Júpiter. Então, se uma porta não se abrir, se abre outra, tá? É um aspecto aqui bem favorável, aqui, na verdade, é de elogio, é construtivo, é de dar perspectiva de crescimento, tá? Então, não desistam aí, né, dos seus propósitos, tá? Aspecto muito, muito positivo aqui nesse dia 7 de agosto. E temos a conjunção de Vênus com Mercúrio. Então, vejam que é um dia marcante, esse dia 7 de agosto aqui, com duas energias muito fortes. Então, aquela energia criteriosa, crítica, muito detalhista, né? E também uma energia de valorização. Isso aqui parece aquelas coisas bem de Olimpíada mesmo, né? A pessoa tem que ter aquela precisão para poder ganhar, né? Ou pelo menos se classificar, né? Então aqui é aquela coisa, quem é muito preciso, muito pontual, né? Tem, enfim, essa característica, né? Essas qualidades mais virginianas, né? De ser bastante criterioso, bem detalhista, né? Pontual, inclusive no horário, né? Será reconhecido, né? Tem esse aspecto super positivo aqui, abrindo mesmo novas oportunidades e novos projetos se iniciando. Se você está aí começando um trabalho novo, um projeto novo, escreve aqui embaixo para mim e me diz se você não está vivendo essa energia aqui, né? Acho bem interessante a gente partilhar também o que está acontecendo. Então, tem essa energia no ar muito forte. Significa que começa exatamente nesse dia para algumas pessoas, sim. Para outras, pode ser que esse astral energético ainda esteja muito no astral, mas as ideias estão aí pululando, né? O desejo está aí, a vontade está aí, mas tem essa questão: precisa ter critério, precisa ter planejamento, tá? Precisa ter organização de virgem, senão fica só num deslumbramento aqui da comunicação da palavra dos gêmeos e da vaidade, né? Ou do prazer do leão, tá? Então precisa trazer isso para uma vibe, vamos dizer assim, mais virginiana mesmo, como eu te falei, de classificar, de organizar, né? Colocar, por exemplo, fazer um planejamento financeiro, tá? Então, é essa energia que está aí para esse dia 7. E a Lua está aqui ainda em Virgem, que faz uma oposição com Saturno. E o Saturno, ele é um planeta que ele coloca limite, né? Então você chega lá todo feliz e contente, que, por exemplo, a universidade lá exterior aceitou, a empresa aceitou, mas você não tem um tostão para comprar uma passagem, mas você ousou e arriscou, né? Tudo bem, agora vai ver como é que você consegue o dinheiro para ir, né? Então, agora o Saturno ele põe esse limite. Então, tá, ok, você conseguiu a vaga e tá, mas tem certas limitações. E como é que você vai ultrapassar essas limitações, né? Por isso que esse critério virginiano eles têm que estar em pauta. E considerando que o Mercúrio já está retrógrado, né? Então, são aquelas revisões que eu falei que a gente precisa ter para ajustar. Não desista. Os limites, eles vêm, os obstáculos, eles vêm para serem superados, certo? Então, vamos avançar. Mais um dia, dia 8. A Lua continua ainda está em Virgem, ela faz uma oposição com o Netuno. Aqui é um momento que a gente pode ficar um pouco confusos, um pouco estonteados. Por quê? Né? Já expliquei isso em outros vídeos.
Às vezes a gente ousa, com essa coragem de Marte, essa energia positiva de Júpiter, de Leão e tudo, tem a coragem, principalmente quem é signo de fogo e de ar, né? Vai e chega no momento que tem que lidar com essas questões mais terra, né, de virgem, mais de preencher formulário, né, de pagar conta, de fazer planejamento, de agenda, etc., se perde, né? Tem pessoas que não conseguem muito fazer esse tipo de atividade, esse tipo de detalhamento, esse tipo de planejamento. E aí, quando a Lua ela se opõe a Netuno, a pessoa fica perdidaça, fica super confusa, fica até meio estonteada, e ela pode até querer desistir, desanimar. Mas não desanime. A Lua ingressa em Libra de manhã, ainda no dia 8, às 6 horas e 31 minutos do horário de Brasília. A Lua faz um aspecto com Urano, o que ajuda a renovar as energias também. Depois ela faz um trígono aqui com Plutão. Sabe aquele renascer das cinzas? Ah, por exemplo, eu falei desse aspecto com Netuno, né? A gente fica meio estonteado, meio tonto, vai desistir, de repente renasce das cinzas. Uau, tem uma solução. Alguém, né? Ainda mais a Lua em Libra. Alguém, né? Relacionamento Libra. Alguém me disse, alguém tem uma informação, alguém olhou e leu melhor aquilo, né? E resolveu o problema. Então, uma energia bacana. Além do mais, essa conjunção ela acontece na virada do dia 7 para o dia 8, à meia-noite e 11 minutos, tá? Do horário de Brasília. Esse é um aspecto muito também importante, porque isso aqui lembra muito mesmo as Olimpíadas, né? Porque isso aqui é virgem, é bem milimétrico, né? A gente vê aquelas competições de natação, assim, é por um micro no segundo que o cara perde, né? É impressionante. E nesse dia 8 a gente tem, né, muita gente falando do portal de energia também, da numerologia, né? 8 do 8 do 8, né? 2004 somando dá número 8, 888. O 8, gente, ele é um número de expansão. Então, ele também tem esse símbolo que a gente deitado é o símbolo do infinito, né? Então, aqui tem uma energia de potencialização, de expansão, de crescimento, é um número também ligado à prosperidade, né? Então, nós devemos realmente aproveitar essa energia desde a lua nova em Leão, né? Apesar de alguns obstáculos que não são assim tão difíceis de superar, acredito eu, né? E devemos então aproveitar essa energia e nos focarmos no positivo, né? Que eu creio que essa lua nova em Leão tem uma energia muito boa e essa conjunção também tem uma energia muito boa, a não ser que a gente se disperse sem pensar nos critérios, entende? Fique muito aqui no deslumbramento, ou falando pelos cotovelos coisas que não têm muito sentido, né? E não seja criterioso, até porque Mercúrio está retrógrado. Então, se a gente não se atentar pelos detalhes, a gente vai perder, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, no dia 8 é outro dia aqui, bastante marcante. Vamos avançar mais um dia. No dia 9, a Lua segue no signo de Libra. A Lua encontra-se aqui pela manhã, ainda na madrugada, né? Com Lilith e o nó do Sul. Aqui tem um questionamento do que eu devo deixar para trás nos relacionamentos, né? O que não me serve mais nos relacionamentos, a gente deve se desapegar e deixar para trás, tá? Esse é um sentimento que pode vir aqui, às vezes pode aparecer em sonho, tá? E por outro lado, né, a Lua se desprende disso e ativa essa conjunção Marte e Júpiter. Então, um dia que talvez a gente possa ter alguns sonhos aí, ou alguns sentimentos ainda na madrugada, na manhã, né, do 8 para o 9,
mas que é bom a gente ter, porque já vem do portal 888, né? Que a gente quer crescer, expandir, né? E aí a Lua mostra o que que a gente tem que soltar para poder crescer e expandir. E aí, logo em seguida, a Lua ativa o Júpiter, que é um planeta de expansão, de prosperidade, de crescimento, que está junto com Marte. Então, essa conjunção, ela super valida esse portal 888, né? E a Lua nova ativa esses dois planetas, ou seja, a Lua ainda está nova, ainda estamos semeando o que queremos, o que buscamos, o que queremos que cresça nessas próximas semanas. Então, esse dia 9 também é outro dia maravilhoso para, nessa linha azul aqui, essas duas linhas azuis, para a gente fazer, colocar fermento no bolo. Essa é a dica aqui. E o colocar fermento no bolo pode ser mandar mais currículo, cutucar aquele lugar que você enviou o seu currículo, né? O seu marketing, a sua propaganda. Esse é um excelente dia para divulgação, né? Um excelente dia para fazer contatos profissionais, contatos comerciais, ou mesmo uma compra bacana que você queira fazer, embora o Mercúrio esteja retrógrado, né? Desde que a gente seja criterioso, talvez, né? Não vai cair numa roubada nem nada disso. É, porque senão também a gente vai passar um mês sem comprar nada, né? Fica um pouquinho complicado, né? Agora, Mercúrio, quando tiver em Leão também, retrógrado, né, para a próxima semana, porque durante essa semana ainda estará sempre em Virgem, adiantando um pouquinho aqui a leitura, a gente tem que ver se não vai estar comprando só por vaidade, né? Ou se realmente a gente precisa comprar alguma coisa para o nosso prazer, para o nosso desenvolvimento, né, para a nossa autoestima, ou se é por ego, por vaidade, tá? Bom, então, dia 9 é isso, vamos avançar. No dia 10, ainda temos a Lua em Libra, no final aqui do signo de Libra, e a Lua ingressa em Escorpião às 19 horas e 33 minutos do horário de Brasília. Lembrando que quem está aqui na Bélgica, na França, adiciona 5 horas, quem está em Portugal, Inglaterra, adiciona 4 horas. E onde você estiver, ajusta o seu fuso horário, tá? Bom, a Lua em Libra, né, ainda está aqui nos resquícios dessa ativação de Marte e Júpiter, né, que é bem bacana. E ela ativa também o Quirón em Áries. Bom, já falei bastante desse Quirón em Áries, sempre que a Lua ativa, esse aqui está falando, está tocando e está abrindo uma dor, uma ferida, alguma questão, que neste momento, né, está em pauta no grau 23 de Áries. Então, observe se você sente alguma coisa aí nesse dia 10, alguma coisa que te incomode, né? Se tiver alguma coisa te incomodando, vai aparecer. Se não tiver, deixa para lá, tá? Mas preste atenção, porque a lua é nova. Então, é um pouco difícil de a gente perceber que a lua nova, ela é escura, né? Tá escondido. Talvez a gente não se perceba muito, mas acho bom estarmos atentos, tá? E quando a lua ingressa em Escorpião, aí não tem como esconder, né? Embora a lua esteja nova, a gente pode não ter consciência, mas vai se revelar de algum jeito, ou no mau humor, numa irritação, numa tristezazinha que a gente não sabe a origem, né? A lua em Escorpião, ela nos leva para um sentimento mais profundo. Se a gente não tem uma consciência, algo incomoda de qualquer forma. Até porque, quando essa lua ingressa em Escorpião, ela ativa o Plutão. Um Plutão que é regente de Escorpião. E vai, sabe, torcer ali, a gente fala assim: olha, o que que tá pegando aí emocionalmente?
Então, isso que a gente precisa olhar e cuidar para que tenhamos êxito com essa energia positiva aqui em Gêmeos, em Leão, tá? Essa dor ou essa questão aparece para a gente tratar, para a gente olhar, se conhecer, falar, isso ainda está me incomodando, né? Olha, isso aqui não está legal, então eu preciso resolver. Esse sabadão tá aí cutucando a gente. Mas um dia, no domingo, dia 11, ainda essa conjunção bem marcada em Gêmeos, né? Muita gente vai estar aí bem animada com viagem, com projetos novos, com trabalhos novos, né? Escrevam aqui, comentem para mim, realmente, né? Para você estar aparecendo novas oportunidades que eu vou gostar de saber. E a lua segue em Escorpião, uma lua nova em Escorpião. Então, final de semana que promete aí uma certa introspecção, né? Emoções aí que vão aparecer, né? E para alguns também um final de semana intenso, apaixonado e uma sexualidade também forte, né? Até porque o escorpião é um signo sexualizado, tá ativando Plutão, e Marte tá também, que também é um signo corregente, né, de Escorpião, um signo, é um planeta ligado também à sexualidade, junto com Júpiter também, né? Então, assim, isso aqui também pode aumentar bastante o fogo aí. Não falei da sombra dessa conjunção, mas a sombra, nesse sentido, pode também aumentar muito a agressividade, a violência, e agressões sexuais também, tá? Infelizmente, né? Esse é o lado sombrio também dessa conjunção aqui. E muitos ataques, né? Que se acham às vezes muito fundamentados, né? Numa ideologia, ou filosofia, ou política, enfim, ou religiosa, né? Porque envolve Júpiter, quando na verdade é tudo mal fundamentado, sem coerência nenhuma, tá? E aí usam o Marte para agredir, né? E para atacar. Então tem essa energia aqui também, né? Então podemos ver aí no mundo também nesse sentido, né? De questões políticas, religiosas, com essa lua ingressando, escorpião aqui no final de semana, é um aumento da violência, tá? Infelizmente. Então é isso que a gente tem para essa semana. Eu espero que vocês aproveitem essa energia o máximo possível para o crescimento pessoal, para avançar com novos projetos, para cuidar de vocês, né, dessa lua nova aí que acontece em Leão. É uma semana inteira de lua nova, gente. A lua nova nos deixa mais introspectivos. Quem não procura pelo autoconhecimento, talvez fique meio perdido, né, nesses momentos de lua nova. Mas quem procura o autoconhecimento, procure perceber o que você está sentindo e, né, nas direções do que eu dei aqui, o que está acontecendo com você. Tá? Isso é muito importante porque a lua nova, às vezes a gente nem percebe o que a gente está semeando, né? Quais são as sementes que a gente está realmente colocando na terra para que cresça, para que germine. Então, se a gente estiver semeando, né, coisas boas, positivas, é isso que a gente vai colher, né? Se a gente estiver semeando aí vaidade, egocentrismo, agressividade, violência, né, vai voltar para a gente também de uma forma ou de outra. Então é isso aí. Eu aguardo vocês aí na live amanhã, né? Na Lua Nova, às 15 horas do horário de Brasília, às 20 horas do horário de Bruxelas, para vocês saberem mais ainda sobre essa energia dessa Lua Nova, tá joia? Você ficou aqui até o final, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E lembre-se, quem desenha o seu futuro é você. Por isso, faça o melhor uso dessas energias do astral energético. Até amanhã ou até a semana que vem. Tchau, tchau.